Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 19 de novembro, e a nossa seleção não foi além do empate, no dia da enésima vergonha do campeonato português. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 19 de novembro e no dia 19 de novembro de 2021 o nosso Benfica recebia em pleno Estádio da Luz o Paços de Ferreira em partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. E após uma primeira parte bastante fraquinha, seria mesmo o Paços de Ferreira no reanudar da segunda parte a conseguir assim adiantar-se no marcador. E continuava e os minutos passavam e já com os adeptos a desesperar, foi preciso chegar até aos 78 minutos para que num lance de gênio, um lance só à altura dos maiores, Grimaldo conseguir a mais de 30 metros da baliza, conseguir bater o guarda-redes do Paços de Ferreira, restabelecendo a igualdade no marcador, naquele que foi um dos melhores golos de falta direta que alguma vez vi ao serviço do Benfica. E depois um Benfica que em 15 minutos acabaria por dar a volta à situação e golear o Paços de Ferreira, com golos de Seferovic, Rafa e ainda de Everton Cebolinha, mostrando que a partida só acaba quando o árbitro apita e que o Benfica, quando quer, consegue jogar muito bem à bola. E agora sim, vamos ver as nossas notícias, mas não antes sem relembrar que nós estaremos hoje em direto a partir das 9h30 no Bola ao Centro, a nossa tertúlia de análise esportiva, onde faremos assim a antevisão da partida da Taça de Portugal. Sim, porque o nosso Benfica vai voltar aos treinos para que no fim de semana volte aos jogos, em partida a contar para a Taça de Portugal, onde vamos receber o Estrela da Amadora em casa, e onde promete ser uma partida bastante emocionante. Falaremos também da atualidade do clube e de situações que estão a preocupar o nosso Benfica. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, aqui no Bola ao Centro, vem Benficar connosco. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Duas caras. Arranque forte da seleção não chegou para consolidar um plano B, desenhado com juventude. Tomás Araújo, Fábio Silva e Tiago Jaló foram lançados, mas faltou Kenda. No Portugal 1, Croácia 1. Entretanto, Itália, Países Baixos e Dinamarca são possíveis adversários nos quartos. E Roberto Martínez diz: próxima lista vai ser muito difícil. E sinceramente eu ontem não gostei de ver o jogo da seleção, não gostei. Sabem que eu apoio a seleção, sabem que eu vejo sempre os jogos e sou partidário deste tipo de rotações, até porque a qualificação estava garantida e há jovens que merecem ter minutos na seleção. Casos, por exemplo, de Tomás Araújo, de João Neves, do próprio João Félix, e houve períodos em que eu gostei de ver a seleção, mas não podemos acabar o jogo da forma como acabamos. É um facto que é uma seleção mais jovem, é um facto que é uma seleção menos experiente, é um facto que é uma seleção menos consolidada em termos de 11, mas não podemos deixar esta imagem, não podemos acabar fechados na nossa área a tentar não conceder um golo. Já parecia o nosso Benfica em Munique. Não, meus amigos, a nossa seleção não pode ser isto, mas enfim, também não me quero estar a alargar muito mais, mas logo irei lançar um vídeo curto onde irei analisar não só o desempenho da seleção, como também dos jogadores do Benfica, pois ao fim e ao cabo é disso mesmo que se trata, avaliar os jogadores do nosso Benfica ao serviço da nossa seleção. Ainda aqui no ciclismo, Quintanilha gastava milhares em doping. O empresário nega as graves acusações de Nuno Ribeiro, o ex-diretor da equipa W52 Futebol Clube do Porto. Pois é, meus amigos, esta situação do ciclismo ainda continua a dar que falar e ainda estão a tentar apurar os verdadeiros responsáveis por este escândalo de doping. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Madureira expulso de sócio. O Conselho Fiscal e Disciplinar afasta também Sandra Madureira, Vítor Catão e Vítor Aleixo. E entretanto, Samu estreia-se por Espanha com vitória, mas sem golo. É complicado, meus amigos. Uma vida inteira devoto ao Futebol Clube do Porto, a tentar fazer o bem, e agora vai o Futebol Clube do Porto e faz uma desfeita destas ao macaco, à sua família e aos seus amigos. Não há coração, sinceramente, com o macaco. O rapaz sempre a tentar fazer o melhor pelo Futebol Clube do Porto, a defender com unhas e dentes os sócios, os adeptos e a equipa, e vão e expulsam o rapaz. Não há coração no Futebol Clube do Porto. E ainda aqui no Sporting, Nuno Santos suspenso 8 jogos, castigado pelo vídeo partido no camarote da Supertaça em Aveiro. Mas entretanto os Leões recorrem para o TAD. O que é que eu digo?
Suspenso 8 jogos agora que se encontra lesionado gravemente e que só vai voltar para o ano e que esta suspensão não vai ter qualquer efeito prático. É assim, vão-me dizer, mas isto leva tempo, consigam apurar bem os fatos. Meus amigos, o que é que leva tempo? Não gozem comigo. As imagens estão lá, sabe-se perfeitamente o que é que aconteceu, o Conselho de Disciplina podia-se ter reunido, não digo logo no dia seguinte, mas na semana seguinte, ter decretado esta suspensão e se calhar até o jogador já estaria de novo a jogar, em vez de estar lesionado, uma vez que não estaria lesionado ao serviço do Sporting, pois não poderia ter jogado. E sinceramente, este tipo de suspensões a mim dá-me vontade de rir para não dizer outra coisa. É uma autêntica vergonha. Vergonha. Isto não acontece em mais lado nenhum. Só na Liga Portuguesa. Estes contínuos castigos que depois acabam por não ter nenhuma prevalência em campo, ou então nunca se chega a castigar, jogadores que vêm em quinto amarelo e nunca chegam a cumprir o castigo. Meus amigos, é uma autêntica vergonha o que se passa no nosso campeonato. E só quem não quer ver somos nós, os adeptos do Benfica e principalmente os dirigentes do Benfica, que continuam a assobiar para o lado. E ainda aqui no Braga, Helguer acelera integração. O médio ganha minutos nas equipas inferiores. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Comigo é sempre a 100%. Di Maria garante que não abranda e o preço de Coxu está fixado em 80 milhões de euros. Ainda bem, pois aparentemente temos uma cláusula de rescisão e depois um preço fixado. Um jogador que é titular e importante na equipa. Não sai pela cláusula, sai por um preço fixado. Isso sim que é boa gestão desportiva, não haja dúvida. Relativamente aqui às palavras de Di Maria, também não espero outra coisa de um jogador de craveira mundial, um dos melhores jogadores do mundo e da história na sua posição. E é isso mesmo que Di Maria é em campo. Entrega a 100% enquanto está em condições. Para mim não devia jogar todos os minutos, pois há claramente uma queda física a partir aí da hora de jogo. Mas, no entanto, continua a ser um jogador preponderante, quer na manobra ofensiva, quer também na manobra defensiva. E este ano tem-se visto isso bem nos jogos de grande calibre. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Castigo revolta Leão. Pena de 8 jogos a Nuno Santos é das mais pesadas da década. O órgão da federação frisa que o jogador não interiorizou a culpa. O ala defende-se. Preocupei-me e dei a cara por ser um dos líderes. Entretanto, o Sporting alega que a estrutura em haver não estava em condições. Assad e Mateus Reis são multados. Recurso segue para o TAD. E Barbosa da Cruz diz: é desproporcional. O CD não acerta uma. Entretanto, debate falha Amarante e em dúvida para o Arsenal. E Adam recomenda Inácio. Tem características para jogar no Real Madrid. Mas o Real Madrid não vai contratar Gonçalo Inácio, de certeza absoluta. Não comecem já a criar uma nova novela Beto, que todos os anos ia para o Real Madrid e depois quando saiu todos sabem perfeitamente para onde é que foi. Relativamente aqui ao caso de Nuno Santos, não vou comentar mais nada, porque senão vou acabar por ofender alguém, e é uma autêntica palhaçada que o Sporting ainda vai recorrer em ordem do bom nome do jogador e dizendo que era a estrutura que estava defeituosa. Pois era, os pontapés e os socos que há os vídeos a mostrar que Nuno Santos deu na estrutura era para testar se a estrutura estava ou não em condições. Sério. Quente e frio. 45 minutos de qualidade e quebra após o intervalo. No Croácia 1, Portugal 1. Tomás Araújo foi titular, mas saiu com queixas e diz que não é nada de especial. Entretanto, Tiago Jaló e Fábio Silva também se estrearam. E entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, macaco nas mãos dos sócios, com AG para ratificar a sua expulsão. Também Sandra, Catão e Aleixo podem estar em risco. Todos os visados vão recorrer da sanção. E agora vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Di Maria diz: já tinha imaginado a jogada. O extremo recorda o golaço ao Futebol Clube do Porto. Entretanto, lesões de Bá levam Sade ao mercado. Lateral direito volta à agenda. É assim, a gente tem outro lateral direito no plantel, mas que aparentemente foi um tiro no escuro e assim sendo não conta, ou tem poucos minutos, ao serviço de Bruno Lage. E para além do mais, também acho que vai voltar tocado da paragem de seleções, o que também não ajuda na sua possível integração no modelo de Bruno Lage. Enfim, teremos que ir em janeiro ao mercado e resolver este problema, mas antes ainda temos que conseguir desfazer-nos de Issa Caboré, pois ao fim e ao cabo o jogador encontra-se emprestado até final da temporada. Enfim. Vamos agora ver o que é que diz o último jornal desportivo e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje.
Di Maria entusiasmado. No Benfica é sempre a 100%. Em entrevista ao canal argentino do YouTube, El Fidel explica como vive o pós-seleção. Não tenho data para deixar o futebol. Entretanto, Tomás Araújo tranquiliza os benfiquistas após ser substituído na seleção. São 3 ou 4 dias. Foi apenas um susto. E ontem foi logo um clamor nas redes sociais, tudo a culpar a seleção por a eventual lesão do Tomás Araújo, como se alguma coisa tivesse a ver que a seleção utilizasse o jogador em 60 minutos. Nem que o jogador tivesse sido à seleção tocado ou que tivesse algo que ver, um lance fortuito onde houve um contacto ali entre um jogador e mais um defensor da nossa seleção, acabando com Tomás Araújo lesionado, que à partida não será nada de grave e, como tal, estará disponível para enfrentar o Estrela da Amadora. Mas também for poupado, não tem qualquer dúvida que Otamendi e António Silva poderão dar conta do recado em casa, pois ao fim e ao cabo não é um jogo de extremo calibre com os grandes avançados, é apenas o Estrela da Amadora no Estádio da Luz, com todo o respeito. Relativamente aqui às palavras de Di Maria, não há assim muito mais a dizer, já o disse anteriormente, é um jogador que dá tudo em campo, é um jogador que entende perfeitamente a grandeza do Benfica e o que é que está lá a fazer. Ou seja, não é apenas um craque que veio para se reformar ao serviço do Clube da Luz. Sai e os postes salvaram Portugal. O jogo não permitiu a entrada de Kenda. É assim a análise de Roberto Martínez. No empate com a Croácia, a uma bola em split. Exatamente aqui, o Jornal da Bola, o único a fazer aqui uma análise verídica do final do jogo da seleção. Sá e os postes salvaram Portugal. E isso, meus amigos, diz tudo do desempenho da nossa seleção na segunda parte. Entretanto, Leões recorrem do castigo de 8 jogos a Nuno Santos. Incidente com o vidro no camarote da Supertaça valeu pena pesada. A lesão do jogador faz com que a punição não tenha efeitos práticos, mas a decisão do Conselho de Disciplina da Federação não foi bem acolhida. E De Baste estará pronto para o Arsenal. Este manifestar público do Sporting Clube Portugal e este recorrer é só para não dizer que vão acatar a suspensão de forma ordeira, como sempre, como deveria ser. Mas enfim, sabem perfeitamente que esta suspensão não trará qualquer consequência prática, uma vez que o jogador nem sequer está disponível para voltar a jogar tão cedo, nem neste mês, nem no próximo, nem provavelmente em janeiro. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Casal Madureira e outros Super Dragões expulsos de sócios. Entretanto, Samu estreou-se na seleção espanhola. No Brasil, Abel é o melhor treinador da história do Palmeiras. Quem o garante é Leila Pereira, a presidente do clube. E entretanto, no ciclismo, Nuno Ribeiro assume doping na W52 Futebol Clube do Porto, mas acusa o ex-patrão. E continua então aqui os responsáveis a ser ouvidos em tribunal e à espera de uma resolução deste mesmo caso. É assim que está feita então a revista da Imprensa Desportiva Nacional. O grande destaque, como é lógico, vai para o empate da seleção. Na minha opinião, não foi um jogo bem conseguido. Tal e qual como disse anteriormente, não vou aqui analisar, pois irei lançar um vídeo mais logo. Mas para nós benfiquistas, o que interessa é que acabaram estas paragens de seleções. E agora, até março, não haverá qualquer outra interrupção. E assim ao Benfica, só resta voltar ao trabalho o mais rápido possível, começar a integrar os jogadores que estiveram ao serviço das suas seleções, para que o clube possa render ao mais alto nível no sábado, em partida a contar para a Taça de Portugal, onde vai receber em pleno Estádio da Luz o Estrela da Amadora. E tem mais que a obrigação de conseguir não só jogar bom futebol, como ganhar essa mesma partida. Ainda antes de terminar, quero relembrar que mais logo estaremos em direto a partir das 9h30 no Polo ao Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde faremos a antevisão dessa mesma partida da taça. Falaremos também da atualidade do clube e de algumas situações que geram preocupação. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, no Polo ao Centro, vem bem ficar connosco. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!